Fala pessoal, tudo bem? Sou Fábio Zopp, sou gestor estadual do Startup SP do Sebrae São Paulo. Esta é a sexta edição do Startup Day e desta vez totalmente online. Nosso próximo painel terá o tema O Empreendedorismo como Acelerador da Transformação Digital, com Fred Arruda, CEO do César, Rodrigo Giafredo, cofundador da Superhumanos Consultoria, Miguel Gaia, Open Innovation Manager no Porto Digital, e num super papo moderado pelo Ricardo Mendonça, executivo de desenvolvimento de negócios do César, e que atua na transformação digital de negócios em 4 pilares: educação, empreendedorismo, design e engenharia. E aí, Ricardo, tudo bem? Está com você, fique à vontade. Beleza, Fábio, obrigado. Prazer estar aqui com vocês hoje. Além de empreendedorismo, né, e transformação digital, a gente vai conversar, vai ter um papo muito bacana, a gente vai conversar sobre valores, protagonismo, liderança, engajamento cívico e transformação social. Então, eu não avisei para os nossos convidados, mas a gente vai conversar sobre tudo isso aqui, tá? Eu sou o Ricardo Mendonça, sou ex-ateu convicto, hoje sou espírita, então pivotei aí minhas convicções, sou um ex-peladeiro, hoje vivo no estaleiro, né? Casei, descasei, hoje estou num casamento feliz com Dona Joana, temos 2 filhos, craque Ricardinho, com 13 anos, passe já estipulado, quem quiser mensagem no privado, e da minha bailarina Malu, com 10 anos, que infelizmente está crescendo e, enfim, estamos perdendo aí a infância dela, né? Em tempos de pandemia, eu sinceramente espero que a gente não volte ao normal. A gente, enquanto sociedade, acho que a gente tem muita coisa que não era legal, e que eu espero que depois dessa pandemia nós possamos ter, de fato, o que todo mundo fala, novo normal, mas muito melhor do que era antes, em vários aspectos. E a gente vai discutir um pouquinho disso aqui, tá? Eu estou acompanhado de uma galera muito bacana, pessoas que têm muito a contribuir com visões distintas e complementares. Começar pedindo aí para Fred Arruda falar um pouquinho sobre si. Se apresenta aí, Fred, por favor. Bom, pessoal, super prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou Fred Arruda, tenho, no momento, 56 anos, sou casado há 34 com Cláudia Lobo, minha única namorada, espírito pouco empreendedor nesse terreno, né? Tenho 3 filhos, já todos crescidos, Carol, casada, tenho uma filhinha chamada Maria Amélia, que é a alegria da casa, minha neta com 6 anos, mora em São Paulo como eu. Dudu, meu filho do meio, nosso filho do meio, que mora em Recife, é fisioterapeuta, e Nando, mais novo, que ainda é solteiro, mora com a gente. Então, e sou torcedor do Santa Cruz, que é a minha grande paixão no paralelo, que é meu time em Recife e meu time em qualquer lugar. Sou apaixonado por empreendedorismo, então estou super motivado para trocar umas ideias com vocês hoje. Bacana, Fred, obrigado. Estamos empatados por enquanto, né? Na Alto Santa Cruz. Vamos ver o que acontece aqui daqui para frente, né? Giafredo, conta um pouco aí da tua história. Fala quem é você aí para quem está te assistindo. E aí, pessoal, eu sou o Rodrigo Giafredo e depois de 25 anos achando que estava seguro, trabalhando para as empresas, eu percebi que eu só estaria seguro de fato quando eu conseguisse, a partir do que eu acredito, alcançar um número muito maior de pessoas e tomando conta do meu negócio. Então, estamos mais ou menos juntos aí no mesmo barco. Acho que eu estou há um pouco mais de tempo e quero realmente dividir experiências com vocês. Eu sou um humanista convicto que, em tempos de pandemia, percebeu que o ser humano não é o centro de tudo. Foi um choque de realidade que levou a gente a rever alguns aspectos dos estudos proprietários da Superhumanos, que a gente chamou de protagonismo humano na era digital. Então, eles estão em franca revisão, e a maioria das conclusões a que eu chego em cima de uma Harley Davidson nas estradas. Então, elas podem soar meio barulhentas para vocês de vez em quando, porque eu também, numa dessas viagens, eu perdi as papas da língua, então acaba escapando algumas coisas inconvenientes, mas que são importantes, acho, para a gente pensar. Eu tenho uma filha de 20 anos, que é fruto de um casamento extremamente feliz com a mulher da minha vida. A gente está 25 anos juntos, a Bianca, a Júlia, com 20 anos de idade, e agora eu tenho um bebezinho, um Dachshund Caniche, de 2 meses e pouco, que está fazendo muito bem para nós nessa quarentena.
e estou aqui para dividir com vocês experiências e agradecer demais ao César e ao Sebrae pelo convite. Bacana, Gianfredo. Muito obrigado aí pela apresentação. Miguel, falta você aí, cara. Fala para a gente, o pessoal que está assistindo aí, um pouco da tua história. Olá, pessoal. Primeiramente, aí, obrigado a todos, né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou gerente de inovação aberta no Porto Digital, Parque Tecnológico de Recife, e sou apaixonado por fotografia. Primeiro, fotografia desde da minha adolescência, gosto muito de tirar foto, e principalmente iniciativas inovadoras e colaborativas, né? Eu trabalho com inovação aberta e sou apaixonado por isso, como a gente constrói o novo colaborativamente, né? Então, já morei fora, passei 7 anos entre Lisboa e Barcelona e tive o privilégio de ver Ronaldinho Gaúcho e Messi no auge. Então, evidentemente que eu sou culé, eu sou blaugrana, né? Como se diz. Vamos fazer um clássico Santa Cruz, Barcelona um dia, viu, Fred? Tem que puxar isso aí. Sou casado com Cristiana Duarte e tenho uma filhinha, Aurora, de 1 aninho, recém-cumpridos, aí vai tá fazendo uma alegria aqui do papai e da mamãe, e enfim, estamos aqui para contribuir com vocês. Bacana, Miguel. Miguel agora humilhou, né? A gente falou de Náutico, Santa Cruz, ele trouxe logo o Barcelona, Fred. Então, sou mais o Santa Cruz. Sou mais o Santa Cruz. Maravilha. Amigos, eu percebi aqui que o grupo são homens de família, né? Essa comunhão de valores e de propósitos ficou muito evidente aqui nas nossas falas. Então, eu vou logo puxar um primeiro tema, que é exatamente propósito, né? A gente tem ouvido muito falar a respeito do que será o pós-crise, né? Que as pessoas tendem, ou a gente espera, né, que as consciências sejam transformadas e que isso se reflita nas mudanças de políticas públicas, nas formas como a gente se relaciona nos negócios, enfim. Então, o que é que a gente pode esperar? De fato, vocês esperam que exista uma dose mais genuína de propósito nos negócios, e se isso acontece, isso pode representar oportunidades para quem está querendo empreender? O que é que vocês pensam sobre isso? Pode começar, Gianfredo, por exemplo. Eu tenho uma visão heterodoxa sobre propósito, Ricardo. Então, acho que vale a pena só fazer a definição para entender o contexto da minha opinião. Quando a gente fala de negócios, é importante a gente saber que os nossos esforços, o nosso planejamento, a nossa estratégia deveriam convergir para o atingimento do propósito dos negócios, que nem sempre é o nosso propósito individual. Eu vou falar que eu me sinto bem-aventurado por poder ganhar dinheiro fazendo aquilo que eu acredito, que é trazer humanismo para o mundo dos negócios. Mas nem sempre vai ser assim, e é importante que a gente tenha esse choque de realidade. Às vezes a gente vai encontrar uma boa oportunidade de negócio que não necessariamente converge para o nosso propósito individual. Mas isso não extingue a possibilidade do negócio ter um propósito. E a partir daí a gente construir a mensagem de engajamento das nossas equipes e de conexão com os nossos mercados a partir desse propósito. Uma coisa que eu acho que é importante, principalmente quando a gente passar os efeitos mais duros e mais bruscos da pandemia, por exemplo, pela qual a gente vem passando, é que o ser humano é muito mais complexo do que a carcaça e o neocórtex. Tem gente super inteligente, super criativa e super capaz sob o domínio do cortisol nesse momento, por exemplo, por causa do medo, da ansiedade. Então, essas mesmas pessoas, elas estão menos empáticas, menos colaborativas, menos criativas e menos inteligentes por causa de um hormônio. E isso faz parte de ser humano também. Então, a gente tem o nosso lado racional e o nosso lado animal. Então, quando a gente constrói propósito para um negócio, às vezes ele vai combinar com o nosso propósito individual. Acho que eles não são excludentes. Então, esse é o primeiro ponto. E a partir daí, eu acho sim que é importante que negócios tenham propósitos. Porque quando a gente entrega valor percebido, isso retroalimenta a gente como negócio. A gente se sente bem
fazendo a diferença no nosso mercado, sabendo que faz a diferença na vida dos nossos clientes. Então, eu entendo que sim, é importante ter propósito, mas a gente precisaria aí distinguir, quando possível e quando necessário, o propósito do negócio e do nosso propósito individual. Nem sempre eles vão caminhar juntos. Legal o ponto de vista. Quer dizer, pode ter duas dimensões, né? A questão pessoal nem sempre está 100% aliada com o propósito do negócio, né? O que é que vocês pensam sobre isso aí, Fred e depois de Miguel? Ricardo, eu penso o seguinte, que quando esses propósitos não coincidem, a relação ela não é duradoura. Eu acho que é impossível a pessoa ter uma relação com o seu negócio, com o negócio onde você está empreendendo, trabalhando de longo prazo, se você não está feliz, né? E quando esses propósitos não se encontram, eu não consigo imaginar que haja felicidade. Eu costumo dizer que eu tenho um orgulho muito grande da minha história com o César. Eu trabalhei 10 anos em banco, né? E quando eu fui convidado para vir para o César, eu tinha fechado um trabalho com uma grande rede varejista em Recife, e era a maior rede varejista da cidade, para um trabalho estável, numa posição boa na área de tecnologia, quando me foi apresentado o César, um negócio que faturava zero e que estava me oferecendo metade do salário que o Bom Preço oferecia. E eu já tinha 3 filhos pequenos, né? Cheguei em casa, Cláudia me disse, menino, teu olho está brilhando, o que foi que houve? Eu digo, eu nunca tive uma conversa como é que eu tive hoje. Por que é que não aceita o desafio? Eu digo, porque o salário é metade do que estão me oferecendo. E ela disse, pô, mas teu olho está brilhando, eu nunca te vi assim. A gente já está numa situação, o salário que vão te pagar não vai resolver a vida da gente. Então, vai pela metade, de repente vai que dá certo. Estamos aqui hoje, num negócio de 720 colaboradores, que faz a diferença no Porto Digital. Apesar de eu não ser dono do César, eu considero que o ato que eu tive há 24 anos atrás foi um ato de empreender também, né? Mas num negócio cujo propósito é totalmente alinhado com o meu. Totalmente alinhado com o meu. É óbvio que a gente pensa em resultado, óbvio que a gente tem governança, óbvio que a gente não alisa, mas a gente, sobretudo, a gente é um negócio totalmente voltado para o bem-estar da sociedade. Então, eu acho que isso bate 100% com os meus valores. Eu trabalhei num banco antes, por 10 anos, que eu adorava, tá? Eu vivia o banco, eu vivia o clube do banco, eu batia a bola no clube do banco, mas nitidamente o negócio do banco não era o meu negócio, né? E olha que eu trabalhei 10 anos, eu não posso dizer que eu não fui feliz, porque eu aproveitei muito aquele momento, né, como aprendizado, mas foi no César que eu pude aplicar tudo que eu aprendi, que eu acredito como propósito de vida, né? Então, isso me faz feliz. Então, faz diferença quando esses dois propósitos se encontram. E tu achas que o fato do César ser uma instituição sem fins lucrativos, Fred, ajuda nisso? Porque se você tem um banco ou uma cervejaria, ou seja lá o que for, existem acionistas, né? Existe muito o peso da busca pelos dividendos, né? Pelo lucro. E no César a gente não tem isso, e a nossa cultura é muito motivadora nesse sentido, né? A gente se sente, de fato, cumprindo um propósito muito, muito que está no dia a dia, né? Eu acho que tem diferença dentro do César. Acho, Ricardo, uma empresa é apenas uma feliz coincidência. Eu conheço empresas privadas com donos, cujo trabalho para a sociedade é fantástico, como eu conheço organizações sociais. Basta você ir nos hospitais do Rio de Janeiro, você vai ver, sem generalizar, mas algumas entidades que cuidam de hospitais no Rio de Janeiro é de dar pena. São organizações sem fim lucrativo que apenas, eu estou falando do Rio porque eu morei 7 anos e meio no Rio e tenho uma paixão pela cidade, tenho um carinho enorme pelo Rio de Janeiro, uma cidade maravilhosa, mal cuidada, né? Pelo menos na época que eu vivi lá, os escândalos se sucediam das organizações sociais que geriam hospitais no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é apenas uma feliz coincidência. Tá? Não tem a ver, então, com a natureza da empresa, né? Não, deveria ter, né? Quem dera todas as empresas do terceiro setor, todas as instituições do terceiro setor tivessem realmente um compromisso social. Quem dera. Uhum. Legal. E, Miguel, quando tu passou aí, até
a proximidade com muitas startups. Como é que tu vê essa questão aí de propósito e o momento que a gente está atravessando? Qual é o teu ponto de vista? Olha, falar de propósito para mim é até interessante, porque vendo os vídeos aí de Alfredo, me enxerguei tá muito no que fala. Cara, eu sou formado em Direito, gente. Então, olha só, descobri no meio do curso que não era nada daquilo, queria ir embora, queria terminar logo para fazer outra coisa. Terminei o curso, fui fazer um MBA em Marketing, realmente eu estava em busca de mim mesmo ali, fiz Marketing, achava que interessante. Depois fiz Comércio Internacional, fui embora, fui trabalhar com Comércio Internacional fora. Depois de algum tempo em Comércio Internacional, eu acabei numa startup de inovação em Lisboa já. Me descobri em inovação, passei 3 anos e meio. Depois voltei ainda a Barcelona para abrir essa mesma startup lá, na expansão. E finalmente pedi demissão da startup para montar meu negócio. Lá fora tive 2 startups, depois regressei a Recife. E toda essa busca sempre foi com esse olhar, né, do que poderia ser meu propósito, o que aqui me dava curiosidade e brilho nos olhos, como o Fred fala, né? Hoje eu estou no Porto Digital já há 2 anos. Porto Digital tem muito propósito, vocês acho que a maioria conhece o Porto Digital, vale a pena conhecer. Entrei lá para modelar o programa de inovação aberta deles. Já em 2018, eu entrei no começo de 2018, já em 2018 a gente conseguiu ser indicado pela IASP como um dos 10 programas mais inspiradores do mundo no primeiro ano. Um programa que não existia praticamente e que hoje entrega muito propósito para empreendedores, para grandes empresas e para instituições que querem fomentar a inovação, e aí através da inovação aberta. Então, estou contando minha história, né? Normalmente eu estava olhando um vídeo aí do Rodrigo, né, em relação a você foi demitido, etc. Normalmente eu não sou demitido, porque eu peço demissão antes, porque o meu propósito ali acabou, já é outra coisa. Normalmente é assim. Então eu tenho que ver propósito no meu próximo trabalho também, né? Eu tenho eu espero, né, que eu continue buscando propósito. Eu acho que agora, principalmente aí falando com o Ricardo, né, desse momento que a gente está vivendo, o mais propício impossível, né? Você falou, Rodrigo, de humanismo, mais propício impossível para a gente dar novos contextos, dimensões e valores aos negócios, às relações humanas aí para frente. Bacana, Miguel. Muito bom. Vejam, o tema central aqui da nossa conversa é empreendedorismo, né, transformação digital, e o que a gente tem observado é que o que aconteceu em termos do digital, né, da necessidade das empresas migrarem, né, suas operações para a distância, para o online, e tudo isso numa velocidade muito rápida e num aprendizado muito intenso, né? É um apocalipse digital, basicamente, que a gente está vivendo, né? 10 anos em 2 meses, muita coisa está acontecendo. E aí, nesse momento, muitas empresas, e principalmente as pequenas, né, startups, o pessoal que está aí batalhando pela sobrevivência, está tentando fazer a seu jeito aí, a sua transformação digital. E sem saber como fazer, né? Qual é o caminho das pedras, para que lado correr primeiro, se retrai, se vai em frente, enfim. Que conselhos vocês dariam para quem está diante desse dilema agora? E fazer adiante? Alguém se habilita a começar? Vou me habilitar. Vai lá. Primeiro conselho é achar um negócio que tenha a ver com você. Não é... Quer dizer, tem que dar resultado financeiro? Claro que tem que dar resultado financeiro. Um negócio que não se sustenta financeiramente não tem futuro, portanto, não pode proporcionar soluções saudáveis para os seus clientes e muito menos para os seus colaboradores, né, para os seus funcionários. Mas algo que tenha a ver com você, fazer alguma coisa que você gosta. Essa é a primeira coisa. Segundo, é que quando você se juntar com algum empreendedor, procure se juntar com alguém, com um sócio, que tenha um perfil complementar ao teu, né? Lá atrás, há 24 anos, quando o César nasceu, a gente via as startups sendo montadas por 3, 4, 5, 6
10 sócios do mesmo perfil, tudo de TI. Eu acho bacana quando você tem um cara de TI, um cara que tem uma visão de negócio, um cara que tem uma visão da gestão, um cara que tem uma visão de finanças, um cara que tem um perfil de vendas. Quando você consegue combinar isso, né, num negócio diferente, num negócio inovador, que, portanto, traga alguma novidade no mercado, eu acho que melhor, tá? A gente está vivendo, no momento que a gente está fazendo esse bate-papo aqui, um momento muito louco no mundo, em que não está bom para ninguém, porque a gente não pode estar bom quando a gente tem quando a gente vê tanta morte acontecendo, tanta doença, tanta coisa ruim, mas indiscutivelmente, do ponto de vista de negócios, oportunidades se apresentam, né? Quando a gente fala em transformação digital, é uma parte das transformações. O empreendedorismo sempre foi um negócio interessante para a transformação do mundo, independente dela ser digital ou não. No momento, a tecnologia está nos proporcionando essa coisa do digital, né? A gente, no mundo digital, empreender coisas rápidas. O digital dá essa coisa da velocidade para a gente, né? Mas o empreendedorismo sempre facilitou, sempre viabilizou as grandes transformações do mundo. Então, o que eu recomendo é isso. Acha uma oportunidade legal, acha uma lacuna, um espaço de mercado, testa. Hoje a gente tem as metodologias da gente colocar um negócio de pé, facilitam muito o teste, o ouvir o mercado, o fazer grupos de teste, né, de avaliação, focus groups e um monte de técnicas que hoje em dia existe para facilitar isso. Mas, sobre tudo isso, achar as pessoas certas para trabalhar com você, os sócios certos. Eu tenho por prática recomendar sempre que nas atividades críticas do negócio você não traga funcionário, você traga sócios para tocar o negócio com você, pessoas que acreditem naquilo e tenham uma longevidade de relação com você, achar boas oportunidades no mercado e trabalhar de forma correta, né? Trabalhar de forma correta, né? Eu acho que no momento que a gente está vivendo, a gente tem visto o comportamento de algumas empresas se aproveitando do momento para fazer dinheiro fácil, mas a gente também está vendo muitas empresas dando exemplo, né, de como respeitar o momento do mercado e andar com humildade, com tranquilidade, aproveitando as oportunidades. Não tem pecado nenhum em aproveitar as oportunidades, né? Esse momento, por exemplo, que a gente está vivendo, está cheio de oportunidade no mercado. Tá? Acho bacana quando a gente vê um cara feito Jafredo aqui, que a gente combina aqui uma oportunidade de mercado, que é você colocar as relações humanas, o humanismo nos negócios, ao mesmo tempo linkado com a primeira pergunta do papo, que é propósito. Então, acho aí está aqui um bom exemplo de uma oportunidade. Os negócios, como você bem disse, Ricardo, na abertura, a gente espera sair disso tudo melhor. Às vezes a gente olha para os maus exemplos e fica um pouco incrédulo se isso vai mesmo acontecer ou não. Mas a gente espera que coisas como a do Jafredo tragam para a gente, para quem está no mercado, oportunidades da gente distribuir melhor a renda, da gente pensar mais no próximo e pensar que até egoisticamente falando, que uma sociedade menos desigual vai nos dar mais segurança e mais bem-estar também, tá? Mesmo que a gente queira pensar pelo lado egoísta da coisa, tá? Uma sociedade menos desigual é bom para todo mundo. Com certeza, Fred. Você falou aí, Janfredo, você pegando aí o gancho de Fred, né? O que é que você pensa, velho, assim, que conselho você anda dando aí para quem lhe pergunta, o que é que eu faço agora? Se você tivesse que dizer alguma coisa, as primeiras coisas que alguém deveria fazer se tivesse diante de decisões difíceis, diante do que a gente está vivendo, o que vai viver adiante. Ricardo, eu acho que tem duas decisões muito importantes que os meus clientes, eles são empresas incumbentes, tá? Acho que vale fazer esse parênteses aqui. Hoje eles são empresas tradicionais, há bastante tempo nos seus mercados, dona de uma boa fatia do seu market share, com muita expertise, muita capacidade de investimento e de contratação, com tudo que isso significa. E duas coisas importantes que as empresas adiaram por muito tempo foram a revisão do seu modelo de organização, do modelo organizacional, e a revisão, atualização dos seus modelos de negócios. Enquanto a gente achava que tudo era em torno do ser humano, das qualidades humanas, de gestão de stakeholder,
negociação, escolas de negócios. Esse processo ele foi sendo adiado. Então, tudo girava em torno do ser humano, das suas decisões, das suas agendas, dos seus interesses particulares. Corroborando com o que o Fred disse, a gente tem agendas e a gente traz essas agendas para o nosso dia a dia, isso é quase indissociável. E enquanto as coisas giravam em torno de nós mesmos, essa coisa mais newtoniana, previsível, essas equações lineares, assim, eu vou explicar por que eu estou usando o termo newtoniano. Enquanto era assim o mundo, as decisões importantes elas foram sendo adiadas. Aí vem um elemento estranho a esse arranjo. Vem um vírus, que não é um ser humano. E ele consegue acelerar demasiadamente a tomada de decisão em relação a esses dois elementos. Eu estou citando esses dois entre muitos, tá? Mas são dois que estão muito latentes para a gente que está em contato com o mundo dos negócios. Primeiro, a gente foi para casa, trabalhar de casa, e a gente começou a pensar sempre que possível, sempre que as nossas atividades profissionais permitissem, como a gente poderia trabalhar de casa. Então, isso provocou um ajuste do nosso desenho organizacional, e a gente tem empresas como o Twitter Brasil, que já oferece como realidade 100% de trabalho home office de hoje em diante. Assim, isso alterou a estrutura organizacional e impactou a cidade. Você tem menos gente circulando, você tem a Baía de Guanabara e o Arpoador com cara de Caribe. Fred, você que gosta do Rio, eu não sei se você teve oportunidade recentemente de ver esses dois lugares, como eles estão mais limpos, né? Mais agradáveis visualmente. Então a gente tem reflexos sociais que vão além do ser humano. Então a gente começa a perceber que sociedade é mais do que ser humano. E aí a gente sai desse modelo linear newtoniano para um modelo quântico de mais variáveis. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu acho que uma boa oportunidade de negócios daqui por diante é a gente correlacionar outros fatores que não só os fatores humanos. Vai soar sarcástico o que eu vou dizer agora, mas a gente precisa imaginar, por exemplo, um mundo onde daqui a 10 anos a gente esteja reclusos de novo, usando máscaras e com medo de morrer. Porque muitas vezes o que mantém a gente em casa é esse desejo de não morrer e de não matar os nossos próximos ali. É centrado em nós a coisa, mas nós somos afetados por elementos que estão fora de nós o tempo todo. Eu vejo os negócios muito ainda orientados aos modelos tradicionais, com ajustes aqui e ali, mas, por exemplo, eu vejo muito pouca inovação nas ciências médicas. Quando eu penso num mundo que fala em computação quântica e inteligência artificial, com um time to market de 18 meses para uma vacina, eu acho ridículo, sendo bem franco aqui com vocês. O hype do Vale do Silício e das health techs, ele perde muita força e ele tira muito do meu encanto quando eu falo que eu preciso de 18 meses. E aí eu vou analisar isso e vejo que você tem burocracia no meio, né, que você tem regulação, que você tem outros fatores que estão aí há tanto tempo e que a gente ainda tropeça nesses negócios porque não foi importante lidar com eles até hoje. Aí vem esse micro-organismo estranho a nós e faz com que a gente comece a olhar para isso com outro olhar. Eu espero, sinceramente, que, além de um novo modelo de sociedade, a gente consiga construir uma nova arena de negócios mais sofisticada, mais quântica, que considere outras variáveis que não só essa sociedade que a gente está acostumado, e que pense também que pode ter muito benefício nessas mexidas que a gente é capaz de dar, como, para citar muito simplesmente aqui, eu levanto de manhã agora e vou para a minha varanda, eu vejo fog, né? Às vezes eu não consigo enxergar 2 metros na minha frente, eu acho isso lindo, isso é um espetáculo da natureza que eu não vi em São Paulo há 30 anos. Então, esse tipo de prazer que eu volto a ter. Não sei se eu consegui fazer meu ponto aqui, Ricardo. Sim. Antes de ouvir Miguel, você falou aí em governo, né? E aí eu queria explorar um pouquinho mais isso, Gianfredo. Que, na tua opinião, assim, que papel a gente deve esperar e até cobrar, né, como sociedade, dos governos, né? Seja qual for a esfera federal, estadual, municipal, porque a gente tem uma tendência muito de se queixar dos políticos, né? É o esporte preferido do brasileiro, esquece de fazer a nossa parte, e muitos defendem que a gente deve assumir mais esse protagonismo como agente de mudanças, né? Inclusive de políticas públicas. Como é que você vê essa relação entre sociedade e governo
principalmente nesse momento de tantas mudanças, né, tantas transformações. Ricardo, eu questiono muito o abismo que existe, por exemplo, entre a economia real e a economia financeira. Eu sou um cara que acredito em cooperativas, eu sou um cara que acredita em núcleos de apoio mútuo, núcleos de desenvolvimento por interesses comuns. Eu tenho uma visão heterodoxa também em relação à economia, à sociedade, e na política as coisas desmoronaram, na minha opinião, e eu não sei quando isso aconteceu, mas no dia em que o primeiro político tomou uma decisão baseada no que o mercado acharia daquela decisão. Principalmente esse mercado da economia financeira, subjetiva, irreal, né? Quando você tem um mercado de moedas 50 mil vezes maior do que o nosso estoque de grãos e cereais, por exemplo, dentro de um país, você começa a se questionar, né, que é isso? Onde que está esse gap? E aí você vê os movimentos especulativos em cima dessa economia financeira em detrimento da economia real. Então eu tenho alguns pontos sobre isso, mas para mim as coisas perderam o rumo quando os políticos começaram a pensar quais seriam as reações dos mercados em relação às suas decisões, porque ele deixa de fazer o papel dele de representante dos interesses do povo e, portanto, de uma preocupação, entre outras coisas, com a economia real, com o desenvolvimento das pessoas e com o desenvolvimento sustentável dos negócios das regiões, e passa a se preocupar com a economia financeira, que é surreal, abstrata, manipulável, altamente especulativa e extremamente centralizada. Então, eu acredito que o modelo viável é o próximo. Eu tenho uma tendência a estudar bastante a filosofia anarquista com ajustes, com retoques. Eu vejo o modelo de cooperativas hoje como um embrião econômico do que seria esse novo mundo, essa nova sociedade, mas eu ainda acho que a gente é bastante egoísta, egocêntrico, individualista, violentos, para ter uma sociedade com essa configuração. Então, eu acho que o melhor modelo ainda é o próximo. Eu estou muito feliz de estar escutando aí vocês falando aí, puxa muita coisa, puxa muita conversa. Acabei aqui de ter uma mensagem aqui, a gente tem pouco tempo já, eu conversaria muito sobre isso. Fala assim, sociedade, a gente está falando de capital humano, normalmente na teoria clássica, capital humano e a capacidade de associação, né, para criar a city, né, a cidade, e a sociedade em si, mas cada vez mais a gente vai ter que colocar essa palavra sustentabilidade, equidade e humanidade nas coisas, senão a gente, como o Rodrigo disse, daqui a pouco, não vai demorar 10 anos, não. Eu acho que não demora 10 anos para a gente ter um novo vírus, então a gente tem que entender que a gente está inserido num contexto que é finito, o mundo e os recursos são finitos, então a gente não dá para criar mais coisas, né? Pelo menos por agora, com a tecnologia que a gente tem ainda, não dá, e a gente tem que estar lidando com essa coisa. Tem algumas iniciativas fora do Brasil, agora a Holanda tem uma iniciativa muito bacana em relação a isso, tem algumas, o Christian Felber, que é fazendo aqui sugerir, né, que quem puder ler a Economia do Bem Comum, que é muito interessante, para que a gente possa entregar para o consumidor, efetivamente, para as pessoas que fazem a economia, a decisão de com quem ela quer fazer negócio, e se essa empresa efetivamente entrega valor para a sociedade, porque o valor monetário em si, que ela capta, não quer dizer muita coisa. A gente tem que estar olhando para propósito, a gente tem que estar olhando para impacto real na vida das pessoas. Então, a gente tem que estar agora, muito bom, né? Infelizmente, nesse contexto, eu acho que a gente está sendo empurrado a pensar mais sobre isso, mas, de alguma forma, a gente tem que, finalmente, chegar e falar dessas coisas e falar de novos modelos. A gente está falando de modelos de negócios, mas modelos, sim, políticos e modelos de representatividade e principalmente de como é que a gente se insere nesse contexto, né? Não só no voto, né, mas se inserir na decisão, né, na decisão que impacta tanto na vida da gente.
Legal, Miguel. Isso me fez lembrar também um tema super pertinente para o momento que a gente está vivendo. O Brasil tem muitos desempregados, né? Tem milhares de desempregados, é uma tristeza muito grande, e as pessoas perseguem ainda muito a questão do formato formal, né, de trabalho, né, a antiga CLT, né, que está sendo modificada, e ainda existe, eu acho, muito na cultura do brasileiro esse modelo de, poxa, eu estou empregado, eu estou seguro, né? O que é que vocês pensam sobre isso? Isso é um mito? Isso é algo que deveria a gente olhar sobre outro ângulo? E, Alfredo, dá teu ponto de vista aí sobre isso, por favor. Ricardo, eu questiono um pouco essa segurança do emprego, né? Você está entregando o seu... É extremamente importante quando a gente está empregado, psicologicamente e biologicamente. A grande maioria de nós tem a necessidade de economizar energia. A gente consome muita energia para funcionar, se a gente falar só de homeostase mesmo. E toda vez que a gente tem que lidar com alguma situação assim de preocupação, de ansiedade, de desconforto, de aprendizagem, a gente acaba tendo um gasto energético extra que aciona mecanismos muito primitivos nossos, que levam a gente a reagir para falar, o que você está fazendo? Porque, da onde está vindo esse pico de gasto de energia? Eu estou acostumado a ter um certo nível de consumo aqui diário. É uma coisa que a gente negligencia, pretere, às vezes a gente nem conhece, e que leva a gente, muitas vezes, a querer se sentir seguro. E a gente começa a criar percepções de segurança, mitos de segurança, para poder viver mais tranquilo, mais sossegado. Eu acho que o emprego hoje, ele é um desses mitos que a gente acaba criando para se sentir seguros, mas empresas que tinham recebido aporte de capital muito recentemente e que tiveram que demitir milhares de profissionais nos últimos 2 meses, passaram essa mensagem para os profissionais que trabalhavam com elas de que, infelizmente, existem outros eventos fora do nosso controle que podem, sim, prejudicar essa segurança. Eu acho essa reflexão muito saudável. Mas, por outro lado, eu acho a nossa incapacidade de gerar empregos uma catástrofe. A nossa incapacidade de suportar e absorver essas pessoas que estão nessa situação mega vulnerável de não ter trabalho, renda e não ter condições de cuidar de si e das suas famílias, eu acho uma coisa extremamente lamentável. Então, na minha visão, talvez um meio termo seja esse, aos poucos, como sociedade, desmistificar essa sensação de segurança relacionada ao emprego e, de outro lado, oferecer meios para que as pessoas possam empreender, seja numa carreira solo, seja na construção de um centro de tecnologia, como o pessoal do César foi capaz de fazer, seja na construção de uma grande empresa que se torne uma mega corporação, mas que a gente ensine as pessoas que isso é uma via tão segura quanto, estatisticamente tão segura quanto o emprego, que a gente pensa que, não sei por que cargas d'água, que é mais seguro. Eu sempre me demiti, né? Eu sempre pedi demissão nas minhas transições de emprego e na última para empreender não foi diferente. Mas isso é alguma coisa que quando a gente dividia com os amigos mais próximos que ia fazer, a reação era sempre, você está maluco, você tem uma carreira ascendente, estável até eu me aposentar, e depois que eu me aposentasse eu ia estar super produtivo e seria, em tese, desprezado, né? Subutilizado a partir daquele momento. Então, eu acho que a gente precisa de equilíbrio. Não, bacana. E uma coisa que tem a ver com isso também, né, Jeffrey, da questão da educação, né, que cada vez mais se fala no lifelong learning, né, quer dizer, você não para de aprender nunca, jamais, né. Como é que vocês veem, principalmente agora, né, depois de todas essas transformações de ruptura, né, de que vem tudo um digital, que vem um bocado de comportamentos novos, quais são os temas que as escolas de liderança, inovação e empreendedorismo deveriam focar mais, né? Se você puder apontar alguns, acho que Fred também, né, como César School, né, tem uma escola de inovação. Como é que vocês veem esse ponto aí da questão da educação, né? Bom, eu vou falar um pouquinho da educação e eu queria dar 2 exemplos aqui para vocês. Tem um lado que é apaixonante dentro do César, que é o dos projetos educacionais.
A gente tem alguns projetos com escolas privadas, mas os projetos que a gente tem com escolas públicas nos fazem um bem que não tem tamanho, porque além de ele nos trazer retorno financeiro, eles são de uma pegada social assim absolutamente incrível. Todo mundo que a gente leva para visitar as escolas NAVE, que são financiadas pela Oi Futuro, pelo Instituto de Responsabilidade Social da Oi, e que a gente executa um programa de educação lá, a gente leva uma educação para pessoas que têm uma condição financeira desfavorável, né? E eu tenho um orgulho muito grande das pessoas da Escola NAVE que a gente contratou para o César, né? A gente já teve cerca de 35 pessoas que passaram por esse processo, que estiveram com a gente ou que ainda estão com a gente, né? Do outro lado, a gente acabou de fazer uma formação para cerca de 30 e poucos menores infratores, pessoas que passaram pela Fundação Casa, porque cometeram algum delito na sua adolescência, e que estão buscando se recolocar na sociedade. E qual é a angústia que me dá? A gente dá um nível de formação para eles, a angústia de não poder empregá-los, porque lá na base a formação deles não permite que eles consigam dar um salto, a não ser em raras exceções, né? Como todo negócio, toda regra, a gente tem exceções, né? E a minha angústia com o que vem pela frente é justamente essa, porque como a gente tem uma educação de base muito ruim ainda no Brasil, essa coisa da digitalização, da tecnologia, cada vez a tendência ao mesmo tempo que a gente inova e que a gente se satisfaz em ver as inovações que a gente produz, levando coisas novas para a sociedade, a gente vê do outro lado a educação não acompanhar isso e a gente vê a perspectiva de um desemprego maior. Isso é angustiante, né? Isso é angustiante. Então, eu acho que a gente precisa ter no país uma coisa de educação para valer. Não é possível que os países orientais tenham passado pela Segunda Guerra e tenham se recomposto, né? Do ponto de vista de educação, de sociedade, e que a gente não consiga fazer isso. A Alemanha se recompôs, a Coreia do Sul está aí para contar a história, o Japão, depois de uma guerra, se recompôs, e a gente, como um país do bem, de pessoas bacanas, de índole boa, né? O brasileiro, via de regra, de índole boa. A gente precisa de um programa que a gente traga o pessoal para dentro da escola, né, de alguma forma, porque senão essa coisa da tecnologia vai gerar ainda mais desemprego. A gente está numa área que, ao mesmo tempo que é apaixonante, ela é angustiante das consequências que as inovações que a gente produz podem produzir. Bacana, Fred. Do ponto de vista da liderança, Eduardo, Ricardo, o que a gente tem focado no César é a combinação de 4 temas que se complementam entre si, né? Tecnologia, economia, administração e liderança. Esses temas, um tem que puxar o outro. Não adianta você produzir tecnologias revolucionárias se você não produzir líderes que saibam lidar com isso e levar isso de uma forma benéfica para a sociedade. Legal. E assim, muitos falam que finalmente a gente mudou de século, né? Isso aí foi agora o fechamento do que a gente precisava, incontestável, de que a gente entrou uma nova era, né? Eu vou fazer uma última pergunta aqui para vocês, que aí vocês podem também fazer as considerações finais. Tanto as grandes empresas como as pequenas, os governos precisam desaprender algumas coisas e aprender novas práticas e valores. Quais são elas na visão de vocês? O que é que vocês podem falar sobre isso? Fred, que está focado em você, acabou de falar, pega aí e segue adiante com a desaprender coisas que não servem mais para a sociedade, né? Então, pegando o caso prático da gente, desaprender tecnologias que não servem mais para a sociedade, mas que a gente usou um dia e que em algum momento da vida da gente foram inovadoras. Reaprender a fazer coisas, né? Reaprender a fazer coisas. Então, eu acho que a gente precisa reaprender a fazer educação. Esse momento está trazendo, a gente está vendo universidades famosas do mundo dizendo que para 2021 sua educação será 100% online, 100% pela internet. Então, reaprender a fazer isso para que não o ensino seja diferente, mas o aprendizado seja maior. Porque o que vale é o aprendizado, não é o ensino, né? E aprender a fazer coisas novas. A transformação digital é ainda uma coisa nova para muitos segmentos de mercado.
né? O empreendedorismo ainda é uma coisa nova para muita gente, né? Então, que a gente possa levar esse aprendizado para um conjunto maior de pessoas, linkando aqui com o tema da transformação digital, é que a gente possa promover através de entidades como o próprio César, como o Sebrae e como um tanto de empresas do bem que estão no mercado e que procuram alguma coisa nova e boa para a sociedade, levar esse conhecimento, esse aprendizado para que mais pessoas possam empreender, porque eu acho que as grandes empresas têm um papel muito importante para dar à sociedade, a gente não pode desmerecer isso, mas as pequenas empresas é que carregam o país nas costas. A grande massa de emprego que a gente gera no país vem do pequeno empreendedor e da pequena empresa. A gente tem que fortalecer isso. Joia, a gente está falando muito de digital. Será que tem alguma prática analógica que a gente deveria reaprender? Vou mandar essa para Jeffredo. Ricardo, desde o final do século XVIII, pessoas radicais de esquerda e de direita começaram a inculcar na sociedade uma ideia de que educação se faz na escola. E agora nós estamos no século XXI repetindo essa história. Então são 4 séculos dizendo... 4 séculos de retrocesso, na minha opinião, tá? Eu acho que a gente precisa urgentemente voltar a entender que a educação se faz na interação entre o conhecimento e o indivíduo. E essa interação ela pode ser muito mais sofisticada do que simplesmente uma determinada metodologia ou ela necessariamente tenha que estar vinculada a um edifício ou coisa que o valha. Então, talvez nós devêssemos aprender a expandir a nossa visão sobre educação. Isso me ocorreu muito recentemente quando a minha esposa é professora de escolas primárias por convicção, tem interações com escolas públicas onde as crianças disléticas estão absolutamente desesperadas porque não conseguem, de forma nenhuma, acompanhar um conteúdo digital gravado. Isso é uma covardia. Para quem tem uma conexão emocional com esse assunto, entristece ver a forma como a gente nivelou, equalizou a questão da educação e do conhecimento no Brasil e talvez em muitos outros países. Então, acho que está na hora da gente desaprender esse vínculo direto entre educação e escola e reaprender que o papel do educador é conectar o conhecimento ao indivíduo. Isso pode ser feito de diversas outras formas. Bacana, essa relação humana, ela nem sempre você não tem bala de prata, né, Jeffredo? Né? Esse negócio do digital que a gente bombardeia muito, né, mas a gente tem que olhar por outras dimensões também, né. Amigos, veja, o tempo está se esgotando aqui, então eu queria oferecer aí esses minutinhos finais para que vocês façam aí suas considerações, né, que mensagem vocês podem deixar aí para quem está nos assistindo agora. E começar aí com o Miguel aí, que tá na fila. Primeiro, agradecer novamente de ter participado aqui. Sim, eu escutei muito a palavra educação, capacitação, novas habilidades, e agora a Covid-19 veio para dar uma chacoalhada de vez, né? A gente tem que olhar para, não só como a gente aprende e reaprende, né? Mas também é o nosso negócio, olhar para dentro, entender, nesse caso, em que contexto a gente está inserido, qual o produto, serviço, e efetivamente pensar não só em propósito, mas qual é a proposta de valor que a gente entrega, né? Muitas vezes os negócios têm que olhar para si e dizer, olha, a gente vai ter que se reinventar, né, do dia para a noite, e isso é muito capacitação, é entender quem é que está com a gente, né? E Fred falou em não colaboradores, mas quase que sócios, né? Quem é que está dentro da empresa, quem é que pode ajudar a tracionar, seja para ir para o digital, seja para reinventar um negócio, entendendo as capacidades das pessoas, para que a gente possa entender um novo modelo. A Covid-19 ela impacta a maioria dos modelos de negócios, de quase todas as empresas, aí com exceção de as farmacêuticas, talvez as empresas de TI, mas quase todas elas estão passando por uma ruptura aí grande de digital, e isso passa por capacitação, passa por entender
quem a gente, primeiro, qual negócio a gente quer ter e pode ter, e como a gente capacita os colaboradores para atender a essas novas necessidades aí, enquanto a gente está falando e isso vai, a gente vai ter aí novas ondas, né, para frente, e novos modelos de negócio vão surgir para frente. A gente tem que estar aberto ao novo, né, finalmente, e principalmente contar com uma rede boa que possa apoiar o empreendedor, seja ele quem tenha um negócio ou trabalhando dentro de uma empresa, enxergar uma oportunidade e avançar nisso aí. Legal, Miguel, obrigado. Fred, suas considerações finais, por favor. Eu queria, primeiro de tudo, dizer que foi um prazer estar aqui com dois amigos, como Miguel e Ricardo. Prazer conhecer o Jafredo hoje. Para mim foi muito rico ouvir as tuas palavras. Agradecer muito ao Sebrae. Dizer ao Sebrae que o propósito de vocês tem muito a ver com o propósito do César. A missão que a gente tem no mundo é muito parecida, então é uma honra estar participando do painel de vocês. E deixar um abraço para os tantos empreendedores que passaram pelo César, né? A Tempest, a Neurotech, a Pitang, a Fusion, a PagBem Brasil, a Talos, a Mintime, a Vanguard, a New Storm, o Radix, a Informa, empresas que ainda existem, outras que foram absorvidas, outras que foram fazer outros negócios, mas a gente lida com empreendedorismo desde o dia que a gente foi fundado e a gente tem uma paixão muito grande pelo tema. Então, deixar um abraço para todos os empreendedores das tantas empresas que a gente conviveu, criando, incubando, acelerando, nas mais diversas formas de interação que o tempo vai ajustando, né? Um abraço para todo mundo. Obrigado, meu comandante. Assina embaixo aí suas palavras, viu? Jafredo, por favor, amigo. Quero agradecer a Verônica por ter me convidado para essa oportunidade de interagir com vocês três. Obrigado pela acolhida, né? Miguel, Ricardo e Fred, vocês foram muito acolhedores na conversa. Agradeço demais ao Sebrae também pela oportunidade. E se me permitem deixar um recado para os empreendedores, que vocês procurem pessoas com objetivos parecidos com os seus e que assim vocês se tornem maiores e mais fortes, porque ao contrário do que tentam convencer a gente, é quando todos crescem que todos crescem. Então, a coisa do ecossistema é saudável e realmente pode te ajudar a crescer o teu negócio. Então, muito obrigado mais uma vez e muito bons negócios e muito sucesso para vocês todos que estão acompanhando a gente. Obrigado, Jafredo. Bem, a gente está com o tempo esgotado, então eu também, para mim foi um privilégio estar mediando aqui a conversa, aprendi um monte de coisas. Eu acho que as contribuições de vocês são valiosas demais para quem está aí procurando, né, enfrentar as dificuldades, para quem está pensando em empreender, enfim, que tem muitas dúvidas, muitos anseios, e eu espero que essa conversa possa ter contribuído aí com os próximos passos que a galera vai dar. Para mim foi uma grande satisfação, agradeço muito ao Sebrae, foi um privilégio. Muito obrigado, gente, até a próxima, bye bye. Opa, e olha eu aqui de volta mais uma vez. Agora a gente está indo para os últimos ciclos de palestra dos palcos, dos palcos temáticos, né? Que são as palestras das 15 horas. Então, para você que acabou de assistir aí esse ciclo das 14, é fácil. Você tem que sair dessa sala que você tá, lembrando mais uma vez, e acessar lá no ambiente gamificado a parte de palcos e cada um dos 5 palcos e entrar na sala da programação que você quer assistir. Então é isso, agora às 15 horas a gente tem 5 conteúdos novos começando. Além disso, a gente tem lá o ambiente do café, os estandes de startups com mais de 100 startups expositórias para você conhecer e também os estandes institucionais. Vai lá, dá uma passeada no evento, se conecta com outras pessoas. A gente tem participante do Brasil inteiro aqui com a gente hoje. Então vamos aproveitar, não perca essa oportunidade, tá bom? Até daqui a pouquinho. E fica ligado, a gente tem conteúdo até mais tarde. Não pensa que porque é sábado, a live vai até de noite, para depois você curtir as lives musicais aí, tá bom?